E aí, meus consagrados, tudo bom com vocês? Hoje vamos de mal a novo sobre um protagonista que era um herói. Na verdade, um carrasco que capturava vilões. Até aí, tudo bem, mas só capturar para ele não era o suficiente. Então ele queria algo mais. Ele queria se vingar desses vilões. Então um dia ele deixou seu posto de herói para virar um carcereiro e executá-los com suas próprias mãos. Mas antes, se você é novo e ainda não me conhece, eu quero te apresentar o canal Zona Recap. Eu me chamo Matheus e junto com a equipe maravilhosa de roteiristas e o meu editor, produzimos esse conteúdo maravilhoso para vocês. Então já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo para receber todas as notificações de vídeos novos assim que sair aqui no canal. Caso queira saber o nome do Mauá, eu deixarei no primeiro comentário fixado, que também estará meu Pix, caso você queira agradar aqui o ADM de alguma forma, beleza? Caso queira se tornar membro e garantir alguns benefícios exclusivos, como sorteios, vídeos e contato direto comigo, você pode estar se tornando um membro júnior aqui do canal. Vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas chega da minha enrolação e vamos para o que interessa. O mangá começa com um protagonista fortão, já amassando e espancando um carinha de cabelo branco, que está no chão sendo enforcado pelo protagonista, e rindo como se estivesse gostando, e ainda fala, eu sabia, olhando nos olhos do protagonista, e diz que ele é diferente dos outros idiotas inúteis, que são outros carinha que já foram amassados por ele e estão mortos no chão. Mas o protagonista chegou para amassar ele e manda ele calar a boca. E o carinha de cabelo branco, ainda no chão, manda o prota matar ele, já que ele é o único que pode fazer isso. E ainda fica rindo. E o prota diz que não vai ser ele, que não vai ser ele que vai matar, que prometeu à sua equipe que iria colocar ele na cadeia para que a justiça seja feita. E levanta ele pela camisa como se fosse uma folha e fala que ele vai ser punido pela lei. Será? Mas em seu pensamento ele pensa, será que eu deveria ter matado ele? Logo depois, aparece o jornal na TV e a repórter diz que acabou de receber uma notícia quente. Aparece a imagem do carinha de branco, mostrando que o pior vilão da história fez o mundo todo tremer de medo, foi capturado e teve muitos mortos no local. E ele foi julgado no tribunal para saber qual seria seu destino. O juiz bate o martelo e afirma que o Wang foi condenado. Isso mesmo, condenado. Mas não foi condenado à prisão, foi condenado a jogar no Vasco. E colocaram um dispositivo nele para suprimir seus poderes e manter ele preso no quinto subsolo da prisão, que é feito para os piores e mais terríveis vilões que já existiram. E a repórter também diz que foi informado que alguns heróis que lutaram ao lado do prota contra ele acabaram morrendo. E o funeral conjunto para os caídos heróis da igualdade será realizado esta noite. Enquanto isso tudo acontecia, o protagonista, que tem um nome Kang Yu-seo, está no hospital, deitado na cama, assistindo na TV a reportagem e morrendo de raiva pelos seus amigos que morreram na batalha. Até que chega alguém e desliga a TV e fala que ele ainda estava se recuperando e deveria estar deitado e não vendo televisão. Mas essa pessoa não era qualquer pessoa, era um inspetor da prisão Rúcula, chamado Gancho Seo. Isso mesmo, ele é o irmão do protagonista. E o protagonista diz ao seu irmão que ele mesmo deveria ter matado o Wang. E olha para suas mãos, né? Mas seu irmão diz que ele não fez isso porque tinha feito uma promessa para seus companheiros. E o Gang Yun lembra e conta a seu irmão de uma conversa que teve com sua equipe antes de tudo acontecer. E uma mulher que parece ser a líder da equipe fala que os heróis salvam pessoas e que o trabalho deles não era matar e que não deveria matar ninguém, mesmo que fosse um vilão terrível, porque criminosos também são pessoas e merecem ser julgadas pela justiça. Sei. Kang Yun logo responde ela, dizendo que isso era legal, mas se eles fossem mortos, né? E a mulher manda ele prometer que não vai matar ninguém, independente do que aconteça. E seu irmão, ouvindo essa história, interrompe ele, dizendo que concorda com o que a mulher disse, e que só a lei pode condenar as pessoas e que os agentes como ele que devem executar suas sentenças, e fala ao protagonista que o Han vai ser executado semana que vem. E que ele vai estar aqui também. E o Kang Yun não entendeu o que ele disse, né? E seu irmão continuava falando e dizendo que ele fez o trabalho dele como herói. E o resto, os agentes penitenciários vão fazer. E chama ele para ir se despedir de seus amigos que acabaram morrendo, né? Então eles foram para o velório dos seus amigos, que deu muita gente pedindo justiça. Uma semana depois, no dia da execução de Yang, o irmão do protagonista
acabou morrendo, isso mesmo, e o criminoso que deveria ser morto sobreviveu. Kang-woo, muito triste e sozinho, acendeu algumas velas em homenagem a seu irmão, junto com uma foto dele triste no chão de casa. E do nada chega uma mulher vestida de policial, que é a diretora da prisão onde seu irmão trabalhava, com mais 2 policiais na porta, chamando Kang-woo, chamando ele para conversar e mostrar a ele um vídeo. E o prota pergunta o que é isso que ela estava mostrando. Ela responde que foi o que aconteceu na execução do Wang, e ele começa a assistir aquele vídeo. No vídeo, mostra o Wang imobilizado, preso, sendo carregado pelo irmão do protagonista e por outros policiais para ser executado. E o Wang começa a tentar falar com o irmão do nosso protagonista, chamando ele e perguntando se ele era o irmão Kang-woo. Mas o irmão do prota continuava em silêncio, não dando atenção para esse maluco. Mas ele continuava tentando falar com o irmão do prota. E diz que ele não tinha superpoderes e não era um herói, e por isso ele era um agente policial. E continuava falando e perguntando quem era o mais velho entre os irmãos, né? Se era o irmão do protagonista ou ele. O irmão do protagonista continuava em silêncio e o safado continuava falando e perguntando como que ele se sentia ao matar alguém. Aí o irmão do prota fala o quê? E ele responde que ele era um agente e um executor, e apostava que ele já matou várias pessoas. Em seguida ele pergunta qual era a sensação e diz que para ele era muito fácil. E o irmão do prota começa a dar atenção ao que ele falava, né? E pergunta, fácil? E o Hang diz que sim, que só precisava de um toque gentil e eles estouravam como uma bolha de sabão. O irmão do prota diz que com ele não era assim. Ele luta com uma horrível sensação de culpa mesmo quando ele precisa executar escórias, né? Como ele mesmo. Que tudo que ele precisava fazer era apertar um botão, e que ele era atormentado em sonhos pelos prisioneiros que ele executava. E continuava dando atenção ao Hang, né? E diz que alguém precisava fazer isso, e que ele só estava fazendo apenas seu trabalho. Em seguida, coloca um Hang no lugar da execução e pergunta se ele tem algo para falar antes de ser executado. As suas últimas palavras foi o Hang perguntando de novo quem era o irmão mais velho, né? No caso, quem era o mais velho dos irmãos. Em seguida, o irmão do prota diz que iria iniciar a execução e começa a contagem regressiva. Quando a contagem acaba, ele simplesmente aperta o botão. Só que bem no momento da execução, o vídeo perde o sinal e fica tudo preto. A energia do presídio acabou caindo e os agentes ficam sem entender de fato aconteceu, né? Então todos ali ficam preocupados. Então todos ficam procurando o prisioneiro Hang, que aparece solto, dizendo que só o Kang-woo pode matar ele. E o irmão do Kang-woo grita mandando ele ir pro chão, como se ele estivesse com medo, né? Então uma verdadeira guerra começa dentro da sala da execução. Os agentes pedem apoio no rádio e o Hang mata todos eles e deixa o irmão do prota por último. Quando ele estava ajoelhado na sua frente, ele diz que acha que ele é o irmão mais velho. Em seguida, o irmão do prota tenta puxar o cacetete, mas o Hang simplesmente tora o braço do irmão do prota. E ainda pergunta se ele tinha acertado, que ele era o irmão mais velho. O irmão do prota, muito machucado, diz que ele merece ser punido pela lei e ainda tenta levantar e ir para cima do Hang, gritando que a justiça seja feita, e chama ele de monstro, enquanto o Hang simplesmente usa seus poderes levantando a mão e despedaça o irmão do protagonista em várias partes, matando ele. E ainda diz que iria perguntar ao Kang-woo se acertou quem era o irmão mais velho. A diretora da prisão diz que o pane na energia fez com que todos os prisioneiros da prisão fossem soltos das suas celas, mas ainda estavam presos dentro do presídio. Mas tinha um probleminha, né? Muitos agentes também estavam presos lá dentro. E o Kang-woo pergunta quem lançou os ataques, e a diretora diz que ainda estavam investigando, e perguntando ao Kang-woo se ele poderia suprimir a rebelião na prisão. E ele diz que sim, mas com uma condição. Em seguida, ele vai para a prisão, chega lá e manda abrir as portas onde estava rolando toda a confusão. E o Kang-woo lembra da sua equipe que diziam que os heróis não matavam pessoas, que heróis salvavam pessoas. Bom, ele acabou lembrando que seu irmão dizia que só a lei poderia condenar as pessoas, e é a pessoa que executa a sentença, né? Que são os executores. Em seguida a porta se abre e os vilões ficam sem entender o porquê que a porta tinha se abrido do nada, né? Perguntando o que aconteceu. E o Kang aparece vestido de agente. Ele diz que não queria entrar como herói, mas sim como um executor. Essa foi a condição do Kang-woo. E ele chega na prisão dizendo prazer.
Eu sou o Kang-U, seu novo agente penitenciário. Os vilões já ficam sem entender nada, né? Perguntando o porquê que tinha um herói na prisão vestido de agente. Bom, em seguida alguns vilões subestimam o Prota e vão tudo pra cima dele. E ele simplesmente acaba com eles com apenas um soco pra frente. Mano, ele dá um soco em um, atravessa ele e sai rasgando todo mundo que tava na frente dele, velho. Só pra vocês terem uma noção, tá ligado? Bom, depois de todo mundo ali ver aquele poder esmagador, né, do Prota, eles ficam sem entender nada. E o protagonista fala para eles ouvirem que ele estava sob ordem do governo. E diz que todos os lugares da prisão iriam ser executados e ele iria assumir o dever do irmão dele. Os vilões não entendem isso que o Kang-U acabou de dizer sobre a execução e pergunta quem diabos era aquele cara. Alguns perguntam se ele iria matar eles e ele fala que depois deles terem matado tantas pessoas, eles ainda não achavam injusto morrer. E eles ficam revoltados, né, dizendo que nem mataram tantas pessoas assim. E o carinha diz que tem mais dedos do que pessoas que ele já matou. O outro diz que matou menos de 5. Eles perguntam se o Kang-U era quem iria matar eles. E manda ele chamar um advogado, porque eles também eram humanos, né? Um dos presos vê que ele estava conversando com os outros vilões e pensa: já que ele está distraído, eu vou aproveitar para fugir. E acha que o Kang-U não vai ver. Mas o Kang-U só olha para ele e amassa ele na porrada. E todos os outros presos ficam mais assustados. O Kang-U fala que vai dar duas opções a eles, que é eles mesmos trancar o dispositivo de controle e voltar para suas celas e esperar pela execução, ou morrer pelas mãos dele agora mesmo. Os presos ficam cheios de ódio, né? E alguns até tentam falar que a última opção era a melhor, já que eles iriam morrer de qualquer forma. É melhor morrer se rebelando. Perguntam se os termos da negociação não são irracionais nessa situação. O Kang-U diz que isso não era uma negociação e que a última coisa que ele pode oferecer a eles no momento é misericórdia. E outros presos se perguntam se vão morrer e dizem que achava que iria viver um pouco mais. Enquanto isso, eles pensavam que era um guarda penitenciário e não entendem por que um herói da igualdade estava lá. Do nada aparece um carinha dizendo que mesmo que seja um herói da igualdade ou não, não há necessidade de fazer acordo com apenas um homem forte, e diz que já matou um herói de segunda classe apenas através do trabalho em equipe. Os outros se perguntam se isso era verdade, né? E ele diz que sendo assim, não havia necessidade de todos ficarem assustados, e dá a ideia de matar o Kang-U e recuperar a liberdade de todos ali. Bom, o Kang-U olha pra ele e diz: você deve ser o chefe dos lixos que o oficial me disse. E ele lembra da oficial explicando pra ele que a prisão era dividida por partes. No primeiro andar estavam aqueles que mataram muita gente, há mais de 300 serial killers lá. No subsolo do primeiro andar estavam 100 daqueles que colocaram cidades em perigos. No subsolo do segundo andar estavam mais de 30 pessoas que colocaram a metrópole em perigo. Já no subsolo do terceiro andar tinham apenas 10 pessoas que colocaram a nação em perigo. Agora no subsolo do quarto andar estavam 5 pessoas que colocaram um continente em perigo. E no subsolo do quinto andar, aí meu filho, o nível sobe, né? Tinha 3 pessoas, incluído o Wang, né? Que colocaram o mundo todo em perigo. Esses caras não é brincadeira não, parceiro. Imagina esses caras formando um trio e saindo arregaçando todo mundo na porrada. Para não, né? Que o Wang também não é isso tudo não, só o poder dele que é meio roubado. Mas beleza. Bom, a oficial diz que parecia ser muita gente, mas diz para o protagonista ficar bastante tranquilo, porque o número de pessoas a lidar será muito menor. Porque os prisioneiros do subsolo do segundo andar e do subsolo do quinto andar não eram tão amigáveis uns com os outros. Porém, o primeiro andar era o único que todos os prisioneiros eram unidos em torno de uma pessoa. E ela mostra a foto do presidiário que era o Hilasson, que é esse carinha que disse que matou um herói de segunda classe, o chefe dos lixos. Bom, o Prota lembra ele que ele tinha atacado um hospital com 30 colegas e matou 7 cidadãos junto com a heroína de segunda classe, totalizando 8. E ele rebate o Prota dizendo que foram 10 pessoas porque a heroína estava grávida de gêmeos. O Prota entra em contato com a oficial por uma escuta na sua roupa, né, dizendo que acha que vai precisar usar um pouco de força e pergunta o quão forte era a prisão. E ela diz para ele não se preocupar, que faça o que precisar, que a pressão não ia cair. Então ele diz que não tinha necessidade de controlar sua força.
E o Hilason, escutando isso, diz que ele estava blefando, que ele nem fez nada quando era um herói. Que ele não fez nada quando era um herói da igualdade, e diz que aposta que ele capturou o Aang com o último esforço, apenas conseguindo isso usando seus colegas de isca. Ele também diz que eles iriam enviar ele para o mesmo lugar que os colegas deles estavam, e ficam rindo, e o Hilason diz que estava transbordando de força e chama todos para atacar. Mas o Kang Yugi amassa todos eles de uma vez só, e ficam sem entender nada, né? Ele corta eles em pedaços, e o chefe dos lixos fica sem acreditar no que estava acontecendo. Enquanto isso, o Kang Yugi simplesmente mata todos os prisioneiros do primeiro andar do presídio e encontra mais dois carinha e manda eles escolherem colocar o dispositivo de segurança ou morrer ali mesmo. Um deles parte para cima do Prota e o Prota simplesmente arranca a cabeça deles sem nem tocar no cara, né? O seu outro amigo parece ficar assustado com o que viu e diz que ele vai colocar o dispositivo de segurança. O Kang Yugi manda ele pegar e ele responde sim senhor e pede por favor que lhe dê o aparelho com a cara bem assustado e com bastante medo. Bom, chegando perto do Prota, ele engana ele e pergunta se ele tinha achado mesmo que ele iria obedecer. Ainda chama ele de otário e tenta matar o cara como se ele fosse conseguir, né? Já o Kang Yugi simplesmente reage como se ele não fosse nada e simplesmente dá um soco nele, amassando ele fácil, parecendo que estava quebrando um ovo com um punho, e continua sua jornada dentro da prisão. Em seguida, ele abre uma porta que ele encontra um prisioneiro em confinamento, no primeiro andar, que se chamava Shock Fielder, que foi preso por ter cometido canibalismo e profanação de cadáveres. Bom, ele diz para o Prota que estava querendo saber o que era toda a emoção que estava acontecendo na prisão. Mas quando viu o Kang Yugi, ele descobriu que era o Kang Yugi amassando todos daquela prisão, o que ele provavelmente estava ouvindo dentro da sua cela confinado, e talvez tinha chegado a sua vez. E ele pergunta ao Prota quanto tempo se passou, se foi 3 anos. Ele estava se referindo ao tempo que o Kang Yugi e a sua equipe capturaram ele, por esse crime, né? Bom, aqui já percebemos que já faz bastante tempo. Ele pergunta se o Kang Yugi lembrava dele e ainda tira onda com o Kang Yugi porque ele estava vestido de agente. Bom, ele também pergunta se ele tinha arrumado outra profissão, né? Embora ele não pareça estar com uma cara boa, o Kang Yugi simplesmente diz para ele a mesma coisa que falou para todos os outros prisioneiros, que já foram amassados. Bom, a proposta de colocar o dispositivo ou morrer. E o Sheok fala que se soubesse que ele encontraria o Kang Yugi assim depois de anos, bom, ele começa a lembrar ao Kang Yugi o dia que foi capturado pela equipe da igualdade. Que eles prenderam ele no meio da rua onde tinha acabado de matar pessoas e colocar seus membros dentro de uma panela de comida que estava no chão, perto dele. No dia, ele ainda perguntou ao pessoal da igualdade se aquilo não parecia estar saboroso, que eles foram mortos e cozidos agorinha, então deve estar uma delícia, né? E o Kang Yugi, escutando isso, ficou indignado no dia e falou para sua equipe que esse cabra safado não estava deixando escolhas, além de ser morto falando essas besteiras, e diz que vai matar ele. Em seguida, parte para cima do Sheok, que estava imobilizado, mas sua companheira de equipe chama a seu nome alto e diz a ele que não, e que ele parece muito inconformado. O Sheok diz que os amigos do Kang Yugi decidiu subjugar ele em vez de matar. O Kang Yugi, já cheio de ouvir tantas besteiras na prisão, interrompe esse maluco canibalista e fala a ele para ele escolher entre colocar o dispositivo ou morrer. Bom, se ele não respondesse, ele iria considerar que ele escolheu a morte e começa a carregar o seu poder para matar ele. O safado pergunta ao Kang Yugi se ele sabe o porquê ele matou aquelas pessoas. O Prota diz que não estava interessado em saber e carrega mais poder ainda. Já o Sheok diz que fez isso para que eles se lembrassem dele, que quando ele matasse alguém, ele se torna a pessoa mais memorável da vida deles, que ele pode usar seu poder para gravar sua memória em seus olhos para que nunca esqueçam ele nem na morte. Bom, seu superpoder era a alucinação. Ele diz que como prova ele lembra de todos que ele matou e pergunta se ele deve mostrar cada um deles ao Prota, né? Em seguida ele começa a falar de suas vítimas. Ele começa a falar de uma garota chamada Urg. E o Kang Yugi fala que deve ser por isso que esse maluco estava preso na solitária, que vai calar a boca do Tagarela. Que ele já estava falando muita merda como sempre, né? Não era novidade que ele era maluco, que só falava besteira. O Kang Yugi simplesmente arrancam a mão dele com seu poder e fala que o superpoder dele não deu tempo suficiente para desviar disso,
E ele diz para esperar antes de matar ele, pois ele queria perguntar uma coisa ao nosso protagonista. Ele pergunta se o Kang Yugi lembra das pessoas que matou até agora. E ele responde que não, e trastes como ele não devem ser lembrados. E ele começa a fazer o Kang Yugi lembrar de algum monstro que ele já matou, e de sua equipe dizendo para ele não matar, tendo alucinações como se ele tivesse matado os seus amigos. E pior que ele realmente mata, tá ligado? Mas era apenas uma alucinação. Ele sabe que não era real. Bom, enquanto isso, o Shioki diz para ele que ele matou os seus amigos sem hesitar, e pergunta ao Shioki se já acabou os truques baratos dele. E ele diz que sabe que tudo não passava de ilusões, e simplesmente corta o Shioki no meio, amassando ele. E depois dele morto, o Kang Yugi diz que além de tudo, ele não era mais um herói, e sim um guarda penitenciário. E o Shioki, no chão quase morrendo nos seus últimos segundos de vida, diz que ele não era apenas um guarda, mas sim um monstro não muito diferente do Hyang, e morre após isso. Enquanto isso, o Hawk estava lá embaixo, preso, ainda esperando ansiosamente pelo Kang Yugi, gritando, perguntando quando que o Kang Yugi iria descer, ou se ele deveria subir. E lá de cima, 3 pessoas estavam olhando a prisão e acompanhando pelo tablet as câmeras de segurança de dentro da prisão, olhando o que estava acontecendo, se o Kang Yugi estava conseguindo controlar aqueles monstros. A Singa, que está com um tablet, né? E o carinha do lado pergunta quando que ela queria que eles começassem a intervir. E ela consegue ver o Kang Yugi pelas câmeras e comemora que ele apareceu. E ela fica bestinha olhando para ele, dizendo que esse homem iria ser o marido dela. Como é que é, rapaz? Essa menina é louca! O carinha que perguntou a ela quando eles deveriam intervir parece ser um tipo de servo dela, e pergunta a ela como assim ele iria ser o seu marido, se ela queria que o Hwang fosse seu marido há pouco tempo. E junto com esse servo, esta outra mulher que concorda com ele e também não entende, porque eles dispararam um ataque Pen, que foi o pane na energia que aconteceu na hora da execução do Wang, para salvar ele. E depois disso tudo, bom, ela fica sem entender porque meio que foi eles que dispararam um ataque, né? Que fez o pane na energia. Isso aconteceu na hora da execução do Wang para salvar ele por conta dessa mulher aí, né? Depois disso, a senhorita Sinka diz que quer casar com o Kang. E o servo que se chama Canis diz que além disso, esse cara era um herói. E ele era um obstáculo para o progresso da humanidade. Contraditório, né? Como ele é um herói, vai entender. E a senhorita Sinka diz que ele era um herói e que ele não aparentava mais ser um herói. E o Canis diz que ela deve escolher um, e a outra serva Kato diz que é verdade, que poligamia era ilegal. A senhorita Sinka diz que era uma escolha bem difícil e estava bastante em dúvida se escolhe o mais novo ou o mais velho, mas vai ter que escolher um, já que eles não se dão bem, né? Então vai escolher talvez aquele que sobreviver nessa batalha. Será o homem que ela vai escolher. Qual deles será que vai sobreviver? Enquanto isso, o Kang Yu Seo continuava dentro da prisão, e a diretora da prisão atrás dele. Logo após ele derrotar o Shioki, diz que ele fez um bom trabalho e que ele não perde tempo, e acabou limpando o primeiro andar em um instante, com facilidade, e diz que os prisioneiros ficam exponencialmente mais poderosos. Então sugere que ele descanse um pouco, né? Bom, só que o Kang Yugi, eu falo Kang Yugi, mas o nome dele é Kang Yu. Só que o Kang Yu diz que não pode e que vai descer agora mesmo. Ele parece que realmente tinha mudado e esquecido que era um herói, né? Só queria buscar vingança contra tudo que aqueles monstros fizeram com a sua equipe, seu irmão e todo mundo. Em seguida, ele manda a diretora abrir a porta e ela diz que entende ele e que antes dele descer, ela gostaria de pedir um favorzinho. Ela então fala que ainda estava recebendo sinais de agentes do segundo subsolo, que ainda existiam guardas vivos enviando sinais em andares inferiores. Então ela pede para que o protagonista ajudassem eles, para que eles possam voltar para suas famílias. O Kang Yu pergunta se ela sabe quantos agentes ainda estavam vivos em cada andar. Ela diz que não sabia porque todos os dispositivos de comunicação estavam quebrados abaixo do primeiro andar. Então ela não sabia o número exato, exceto um, o quinto subsolo. Ela diz que todos os dispositivos de comunicação do quinto subsolo ainda estavam funcionando,
onde tem um agente cortado no meio, quase morrendo, pedindo socorro. Enquanto ele pedia socorro, o Hawkeye estava atrás dele e acaba finalizando ele. Ela diz que os dispositivos e câmeras de segurança estavam pegando no quinto subsolo, porque alguém lá quer que eles vejam o que estava acontecendo lá embaixo. O Kang-U diz que estava indo e a diretora recebe a informação que estão prontos para abrir a porta que dá acesso ao primeiro subsolo. Então ela permite a abertura e lá vai o nosso protagonista, em sua jornada de amassar mais monstros. Enquanto isso, a diretora avisava ele novamente para ele ter cuidado, que lá embaixo, porque existia uma diferença de força entre os prisioneiros do primeiro e do segundo andar, que eles eram como o céu e a terra. E logo quando as portas se abrem, vários vilões veem o Kang-U e já querem partir para cima dele. Bom, eles tinham até armas na mão, que provavelmente eram dos agentes que acabaram morrendo. Eles gritam para atirar nele e diz que sabia que ele iria lá, e que claro que eles tinham preparado algo, e a diretora fica preocupada com o Kang-U. Ela já grita seu nome e um dos vilões diz que ela deve se preocupar primeiro com ela mesma, porque ela já tem seus próprios problemas. Caralho! Esse monstro chega perto dela rapidamente, pega no pescoço dela e levanta ela e diz: olha, olha, se não é a chefe dos guardas, que rara oportunidade. Ele diz que sempre quis tirar um olhar presunçoso do rosto dela e chama os seus amigos para mostrar que ela era a diretora da prisão com um sorriso no rosto. E que quem pegar primeiro vai ter a oportunidade de ir, mas não dá nem tempo dele terminar a frase, porque ele olha para trás e todos os vilões já estavam mortos. Ele fica sem entender. Quando ele olha para o lado, o Kang-U já vem com tudo para cima dele, dando só uma na boca, acabando com ele e salvando a diretora das mãos dele. E ela repete dizendo para ele não descer. E o Kang-U diz que quando abrirem o próximo andar, ele vai descer e fala para ela que ali não era seguro. Ela chama o Kang-U e diz que a Tomoki, a vilã que o Tomo capturou, estava em isolamento no primeiro subsolo. Bom, ele responde que sabia disso. Enquanto isso, no primeiro andar, alguns prisioneiros se perguntavam se ouviram um barulho estrondoso e ficam assustados, né? O outro fala que talvez eles tenham conseguido escapar. E a Tomoki aparece já xingando eles e dizendo que é claro que não. E pergunta se eles achavam que tinha alguém entre eles que poderia fazer um barulho grande como esse. A Tomoki é uma ex-heroína que matou 28 heróis. Outro vilão do mesmo andar chega xingando ela e pergunta se ela estava querendo morrer. Ela, né, tirando onda com ele, pergunta se ele achava que poderia matar ela. E diz que eles estavam ali porque mataram cidadãos. E pergunta se eles já mataram alguém com superpoderes, ou pelo menos já lutou contra um. Bom, ela achava que não, né, porque se ele de fato tivesse lutado, ele nem vivo estaria ali, né. E ela diz que vai matar um ali agora com habilidades especiais. E corta esse prisioneiro no meio com o seu poder e mostra quem é que vai morrer. Os outros presos ficam assustados e ela diz que já capturou incontáveis vilões como heroína. E aprendeu a lutar contra pessoas com superpoderes com esse conhecimento. Matou muitos heróis também e que vai ensinar eles agora. Em seguida, ela diz que se eles unirem força com ela iria ensinar eles a caçar uma pessoa com habilidades especiais. E mais ainda, ela diz que sabe exatamente sobre as habilidades do Kang-U. E aqui fechamos o nosso amado recap. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like, pelo amor de Deus. Aqui embaixo, além do nome do Mauá nos comentários, também vai estar meu Pix, que você pode estar fazendo de qualquer valor. Já vai estar ajudando pra caramba, beleza? Caso você queira se tornar um membro e ter benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos para os membros, como esse aqui que eu postei recentemente, é só estar clicando em Seja Membro, ou no primeiro link que está na descrição. O valor não chega nem a ser R$5, é baratinho, e vai estar ajudando demais o canal, beleza? Acho que já falei demais. Bom, eu vou ficando por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo. E aí, meus consagrados, vamos de continuação do protagonista com medo de figurante na porrada. Quer dizer, de figurante não, de vilão. Mas antes, eu me chamo Matheus e te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de hypar o vídeo. Caso queira saber o nome do Mauá, eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado, junto com o meu Pix, que você pode estar dando um agrado aqui pro ADM, beleza? Também te apresento a função Seja Membro, que você pode estar assinando e estar recebendo alguns benefícios exclusivos. E outra coisa, já quero mandar um salve para os membros aqui do canal. Um salve para todos vocês, beleza? E eu preciso que vocês entrem em contato comigo para eu poder realizar o sorteio de R$50 no Pix para vocês, beleza? Vocês podem estar entrando no Discord do canal e estar me chamando lá.
agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Os prisioneiros perguntam a Tomoki, antiga heroína, se ela sabe mesmo da habilidade do nosso protagonista. E eles perguntam como ela sabia sobre a habilidade do prota. Ela então responde que teve uma carreira longeva como heroína, então ela tem boa noção das informações de diversos heróis. O prisioneiro a questiona perguntando qual diferença aquilo fazia, e que o Kangyu fazia parte da Igualdade, que era um grupo de herói só de primeira classe, e era diferente de um herói de terceira classe como ela. Ela então fala que depois da Laosa se tornar líder da Igualdade, ocorreram reformas da indústria dos heróis, e ela continua falando sobre essas reformas. Laosa, primeiramente, redefiniu o significado de herói e proibiu os heróis de matar vilões. Segundo ela, formava equipe regularmente para treinarem em conjunto entre heróis e, por fim, o sistema de classificação de heróis, que iria da primeira à quinta classe, foi abolido. A Tomoki diz que estava contando isso para eles porque na época que o Kangyu se tornou membro da Igualdade foi quando esse sistema de classificação foi abolido. A Tomoki segue falando que ninguém esperava que o Kangyu entrasse na Igualdade de forma excepcional, porque ele não tinha nenhuma conquista notável, e dizia que ele chegou de paraquedas na Igualdade. Houve rumores que ele tinha conexões poderosas ou era amante secreto da Laosa. O figurante fala que nunca viu o Kangyu lutando, mas mesmo assim, se parasse para olhar como ele limpou o primeiro andar em tão pouco tempo, ele deve ser pelo menos um herói de segunda classe ou mais. A Tomoki fala que no primeiro andar só tinha ralé, e até os figurantes eram capazes de fazer aquilo. Então é mostrado o nome dos dois figurantes e quantas pessoas eles assassinaram. O primeiro se chama King Mokigang. Ele acabou jogando de Vasco 1.738 pessoas. O segundo é o Ron. Ele matou 1.983 pessoas. Já o Gurial, que é esse carinha aí, ele matou 2.270 pessoas. Também tem o Mid, né? O nome dele é Mid não sei o que, mas eu vou chamar ele de Mid. Ele matou 3.521 pessoas. E também tem o último, né? Que é o Spish, que matou 6.435 pessoas. A Tomoki segue falando que não estava dizendo que o Kangyu era fraco. Pelo contrário, é que ela tinha certeza que ele era forte, mas ela conhecia a fraqueza dele, e era por isso que ela estava dizendo que poderia definitivamente caçá-lo. O Mid pergunta se ela sabia mesmo a fraqueza dele, e qual seria essa tal fraqueza. A Tomoki pergunta por que eles sempre estavam tensos e se eles tinham alguma outra opção além da ideia dela. Ela segue perguntando o que eles queriam fazer e era para eles decidirem logo, porque o inimigo estava se aproximando. Então todos os presos se juntam a ela. Eles perguntam qual seria o plano. Nisso, aparece um flashback onde o narrador diz que séculos atrás, quando os superpoderes surgiram entre os humanos ao longo dos anos, os pesquisadores estudaram o fenômeno e classificaram os superpoderes em 3 categorias, por meio de pesquisas: a capacidade de transformar ou fortalecer o corpo, superpoder tipo físico; a habilidade de criar algo do nada, superpoder do tipo criação; e aqueles que não incluídos nas 2 categorias, que eram os superpoderes do tipo especiais. Depois dessa explicação, voltamos para o momento atual, onde dizem que o Kangyu havia chegado. O cara que disse que o Kangyu chegou estava usando uma habilidade ocular, e ele diz que conseguia ver ele, onde é explicado que a habilidade do prisioneiro é do tipo físico, comunicação por ondas cerebrais. A Tomoki fala em pensamento que a habilidade do Kangyu era do tipo físico como dela. O narrador fala que a Tomoki pensava ter descoberto a fraqueza do Kangyu quando ela viu o treinamento dele, ainda quando era uma heroína. O Kangyu aparece no meio frente a frente dos prisioneiros e fala para eles colocarem o dispositivo de supressão ou eles iriam morrer ali mesmo. Depois que ele fala isso, aparece um projétil roxo em sua direção,
foi um preso que acabou atirando um poder no nosso protagonista. Os outros prisioneiros também continuam atacando o Kang-U com poderes à distância, mas a Tomoki sabia o motivo do Kang-U não se esquivar dos ataques, pois os ataques eram fracos demais e não valeriam a pena esquivar, e por isso a Tomoki havia adicionado mais uma coisa nos ataques de longa distância. Então é nos mostrado que os ataques estavam todos armazenados com dispositivos de supressão de poderes. O Kang-U estava cheio de dispositivos nele, tá ligado? Até na garganta do cara. Um dos presos fala para Tomoki, conforme ela pediu, ele vasculhou os cadáveres dos guardas e coletou esses dispositivos, mas eram dispositivos de controle de primeiro andar e não sabia se seriam eficazes contra o nosso protagonista. A Tomoki manda ele não se preocupar com isso. Meus amigos americanos, já que todos sabemos onde isso vai parar, então vamos pular pro fim. E só precisavam colocar um monte nele. 10 deveria ser o suficiente para um herói de segunda classe e 15 para um herói de primeira classe. Nisso é mostrado que um prisioneiro chamado Millian, que tinha o superpoder do tipo especial, infunde o objeto a função de localizar e prender o alvo. Foi ele o responsável de prender os dispositivos no nosso prota. A Tomoki fala que apenas por precaução iria colocar dispositivos a mais, né? Os prisioneiros, pensando que o prota estava sem poderes, falam que o prota estava morto. Porém, houve 3 erros na estratégia da Tomoki. A primeira falha, a força do Kang-U supera em muito a de um herói de primeira classe. O Kang-U sai varrendo a galera com um murro só. O prisioneiro que está com a Tomoki fala que o Kang-U destruiu todos os dispositivos. A Tomoki fica abismada. Os presos tentam fugir. O prisioneiro do lado da Tomoki fala para executar a próxima estratégia. Então voltamos para o prota, né? Onde um dos prisioneiros faz um guarda de refém e diz que se ele quisesse salvar os guardas, depois que o preso fala isso, o prota solta uma rajada de poder matando todos os prisioneiros que estavam fazendo os guardas de reféns. Os outros presos ficam assustados, pensando que o poder do prota só era do tipo físico, mas é mostrado que o poder do nosso prota é do tipo especial. Alguns presos dizem que vão colocar o dispositivo de controle novamente, mas o prota diz que era tarde demais para aquilo e manda todos de arrasta. O prisioneiro que está ao lado da Tomoki fica já se cagando. Ele começa a gritar com a Tomoki, dizendo que aquilo foi uma aniquilação total e pergunta se tinha outro plano. A Tomoki fica endoidando, dizendo que aquilo era impossível. O prisioneiro diz que não deveria ter acreditado nela. Já a Tomoki fica endoidando, pensando, caraca, como que 30 dispositivos não parou o prota? Enquanto isso, o preso continuava gritando, mas a Tomoki já fica puta com ele e manda ele de arrasta. Mas a Tomoki fica puta com ele, dá uma pancada nele, mandando ele calar a boca. Ela pergunta quem ele pensa que era, para falar com ela daquele jeito. Quando a gente vê, o preso já estava estirado no chão. A Tomoki volta a se perguntar se ele era tão forte assim, porque o Kang-U não lutou na linha de frente contra os vilões. Aí ela começa a dizer que nada disso faria sentido. Então a Tomoki olha para um guarda, e o guarda fica desesperado, pedindo para alguém ajudar ele. Mas a Tomoki já prepara o ataque em direção ao guarda. Quando ela tenta atacar, o braço dela é amputado na mesma hora. E então é mostrado que o Kang-U fez aquilo. Ele fala, presidiária Tomoki, você tem alguma última palavra? Ela, com medo, fala que estava lascada. O Kang-U pergunta se aquelas eram as últimas palavras dela. A Tomoki comenta com ele que todos os heróis da igualdade estavam mortos, menos ele. Ela afirma e a Tomoki diz que entendeu. Então a garota continua conversando com o prota, perguntando se a Tomoe morreu também. Na hora que ela fala dessa Tomoe, o prota fica em silêncio. E então a Tomoki entende que ela também morreu. E diz para o Kang-U que pediu para a Tomoe não virar uma heroína. Ela continua falando que a Tomoe era sua irmãzinha tola que nunca quis ouvir ela. Então a garota tenta fazer um jogo mental com o Kang-U, que não acreditava que ele tinha matado pessoas e ainda fazia parte da igualdade. Ela também pergunta
se os outros heróis sabiam desse tal feito do Prota. Enquanto a Tomoki estava falando, o Gangyou ficava apenas calado, só escutando. A Tomoki continuava falando sobre a Laosa, falando o quanto a Laosa tentou mudar a indústria dos heróis, mas o Gangyou desfez tudo pelo que ela trabalhou. O Gangyou fala para a Tomoki que suas últimas palavras foram longas demais, e então é nos mostrado o passado da Tomoki. O narrador diz que a Tomoki, ao se tornar heroína, sentiu que havia algo de errado com a indústria de heróis, que era o fato de heróis caçar os vilões. Nisso, já aparece um assaltante fazendo uma mulher de refém. O assaltante fala que se o herói se mexesse, na hora que ele fala isso, o herói parte o assassino e a refém no meio, falando que a missão estava cumprida. E então é mostrado porque a Tomoki tinha essa visão contra os heróis, pois eles não eram julgados mesmo matando os cidadãos inocentes. Os heróis estavam acima da lei. O motivo da Tomoki se tornar heroína Bliss foi simples, foi pela irmã dela, pois a irmã mais nova dela sempre dependia dela. É como se ela fosse um herói para a Tomoe. A Tomoe não tinha superpoder e dependia da sua irmã detentora do poder, mas havia algo, também deturpado, que significa corrompido, em algum lugar na mente da Tomoki. Como uma heroína, seu trabalho era salvar pessoas, mas em vez de se sentir orgulhosa, a Tomoki se sentia superior aos demais. A garota, que continuava suas atividades de heroína, eventualmente matou um vilão durante uma missão pela primeira vez, mas no seu primeiro assassinato, ela sentiu uma sensação avassaladora de superioridade. Depois daquilo, a Tomoki não parou de matar seja heróis, vilões ou cidadãos. Ela assassinou todos em seu caminho sem discriminação, mas entre eles, sua preferência era matar seus colegas heróis, mais fracos pela expressão de surpresa. Essa expressão deixava Tomoki nas alturas, ela não cansava disso. Mas nenhum crime permanece impune. A irmã mais nova achava suspeito que a Tomoki voltava para casa tarde da noite, cheirando a sangue. Mas um dia, a Tomoe resolveu seguir sua irmã e acabou testemunhando a cena de assassinato causado pela sua irmã. A Tomoe, ao ver aquilo, ficou altamente assustada. E a Tomoki nos conta que disse para a Tomoe não sair de casa tão tarde da noite e pergunta se ela queria se juntar a ela. A Tomoki diz que se ela não quiser, então ela poderia fazer sozinha. Na hora que estava presa a finalizar o cara, a Tomoe simplesmente desperta seu poder e usa sua corrente no braço da irmã. E um dia, a Tomoe prendeu a Tomoki. A Tomoki fala que era triste, a Tomoe não chama ela mais de irmã e fala o quanto o poder de sua irmã ficou mais forte, mas era lamentável que o poder de sua irmã não fosse do tipo físico, e sim do tipo criação, e aqueles sem habilidades físicas eram realmente lamentáveis, pois eles só podiam atirar nos alvos à distância e nunca entenderam como é emocionante esmagar as pessoas. A Tomoki fala que sua irmã nunca iria entender, mas a Tomoe fala que nunca teve ela como irmã. E então voltamos para o atual momento da história, onde a Tomoki pergunta ao Kangyu se sua irmã morreu sem sofrimento. E então vemos a cena da morte da Tomoe pedindo para ser salva por sua irmã. O Kangyu responde a Tomoki dizendo que a Tomoe morreu procurando por ela. A Tomoki fica abalada com a situação e se arrepende de ter perguntado, pois ela só fez ela se sentir pior do que ela é. A Tomoki já fala isso se preparando para atacar. Ela vai para cima do Kangyu tentando atacá-lo, mas na hora do ataque, o Kangyu simplesmente desaparece e aparece nas costas dela. Ela fica surpresa e tenta atacar novamente, mas ele dá uma bicuda nela, que ela se troncha todinha e voa batendo direto na parede. Ela já volta e contra-ataca com uma espécie de garra, mas não adianta de nada, pois o Kangyu dá um soco na boca do estômago dela, que faz ela cuspir sangue e cair no chão, já desativando a habilidade dela. O Kangyu diz a ela que ela era uma prisioneira, já no corredor da morte, e diz que era triste ter que matar a irmã de uma antiga companheira. E então a Tomoki pergunta se ele pôde poupar a vida dela. Ô sua eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí. Falando que ela era uma heroína e que tinha prometido a Leosa e tudo mais. O Kangyu responde a ela dizendo que não, que ela não era mais uma heroína. E a Tomoki implora para ele poupar a sua vida, dizendo que não queria morrer. O Kangyu diz que isso era algo que ela via com frequência, e o que ela fazia quando as pessoas imploravam naquela época.
O Kang-woo já carrega uma energia vermelha na direção dela, pronto para atacar. Depois disso, o narrador fala que o som da luta do Kang-woo com os prisioneiros fez ecoar um tremor por toda a prisão. Logo após, aparecem 3 pessoas. Uma delas pergunta se eles ouviram aquele som estrondoso. E a outra, toda animadinha, fala que deveria ser o Seo Kang-woo. O narrador fala que aquele estrondo fez alguém se apaixonar. Diga aí, rapaziada. O prota fez um estrondo com um ataque e fez uma mina se apaixonar por ele. Agora, mostra uma guardiã perguntando o que diabos estava acontecendo lá em cima. O narrador fala que para algumas o estrondo causou medo e para outros ainda mais expectativas. E então aparece um menino baixinho de cabelo branco, dizendo que estava animado e iria subir. Mas do nada, ele leva um golpe e voa direto na parede. E aqui já é nos mostrado que um velho acabou atacando o nosso menino de cabelo branco. O velho pergunta se o garotinho estava entediado e pergunta se queria que o vovô brincasse com ele. O velho é apresentado como Kingston. O menino diz em forma de deboche: "Nossa, que vovô assustador." O narrador fala que o subsolo tinha 5 presidiários e o número 0001, Kingston, o velho, diz que apenas um vovô gentil e simpático gostava apenas de brincar com crianças. Na cena seguinte, é nos mostrado um guarda gritando por sua superior. Ela pergunta o que tinha acontecido. Eles falam para ela olhar o quinto subsolo, porque o Kingston e o Hyoung acabaram de se encontrar. A mulher responde que aquilo era bom, pois um dos dois certamente iria acabar morrendo. A mulher segue dizendo que esperava que o Kingston vencesse aquela luta, já que ele não era tão perigoso quanto o Hang. Mas ela se pergunta por que o Sung-won estava mantendo a mulher no ar. E então já é nos mostrado o Sung-won perguntando se o vovô iria brincar com ele. O Kingston fala que sim, mas ele já é cortado pelo Sung, dizendo que não queria brincar com ele. Porém, o Kingston fala que adoraria brincar com ele. Logo após, é mostrado que o Kingston ele era o primeiro criminoso a ser preso em Lucullus, nome da prisão, e ele era o prisioneiro de longa data. Mas ao contrário da maioria dos presos, nos níveis 4 e 5 do subsolo, que foram apenas por matarem milhões de pessoas, Kingston matou apenas 3 pessoas. Sua primeira vítima foi o vilão mais poderoso e hediondo de sua época, Caracas. Caracas? O nome do cara é Caracas? As outras 2 vítimas eram a dupla de heróis mais poderosa da época, o Clark e o Hilo. Kingston apareceu do nada e matou as 3 pessoas mais poderosas do mundo. Ele fala que matou todos que eram considerados invencíveis e pergunta se isso fazia dele o homem mais forte do mundo. E aquilo era decepcionante. Depois de dizer essas palavras, ele deixou o governo o prender, né? Ele era uma grande ameaça para o mundo, mas ele se rendeu somente depois de matar 3 pessoas e se entregou voluntariamente. Ele também foi ajudado pelo fato que o governo e a Associação de Heróis não se davam bem na época. Esses 3 fatores permitiram que adiasse sua execução por 30 anos. Logo após de mostrar a história do Kingston, aparece ele falando que não iria matar o Sung e então queria brincar com ele um pouquinho, pois ele não pisoteia os jovens antes que eles possam crescer. O Sung fala beleza e já começa a levitar os corpos mortos dos soldados. Ele comprime os guardas, transformando eles em uma espécie de balas, já atacando no Kingston. Porém, o Kingston faz alguns movimentos parecidos com artes marciais, se defendendo de algumas balas. O Kingston fala que pensava que o Sung usava telecinese, mas a maneira como ele atacava e defendia mostrava que na verdade não era telecinese. Ele pergunta se o garoto tinha mais algum ataque. O Sung responde que mudou de ideia, que não era divertido brincar com o vovô. Afinal, qual é o sentido de matar alguém que já vai morrer de velhice? O Kingston não gosta do que ele falou e chama ele de moleque arrogante, e que já tinha visto muita gente igual a ele, que pensavam que eram maiores peixes do laguinho. Agindo assim, eles permitem que seu ego tire o melhor deles. Enquanto eles brigam, é nos mostrado aquela comandante de antes no chão, pois os dois estavam fazendo tremer a prisão. Os guardas gritam falando que a prisão iria desabar. A comandante fala para eles pararem de drama, pois a prisão não poderia ser destruída nem por um herói de primeira classe, pois eram 20 camadas de paredes especiais e era para eles se acalmarem. Logo após, mostra o Kingston
falando que iria ensinar algumas boas maneiras ao nosso cabelinho branco. Ele dá um pisão no chão, fazendo uma cratera e vai em direção ao Sung com a voadora dos 2 pés. Mas na hora de acertar o golpe, corta para a comandante novamente no chão com tremor. Um dos guardas fala com ela, chamando ela de diretora, dizendo que um ataque acabou destruindo as paredes. Ela fala que eles estavam lascados e fica toda assustada. O Sung fica surpreso e fala, nossa, ele é tipo uma plataforma de perfuração viva. E se pergunta quantas paredes o velho acabou quebrando. O Sung fala que era interessante e que iria seguir o velho. Nisso, chega as 3 pessoas que estavam fora da prisão e pergunta por que ele queria acompanhar o velho, dizendo que seria mais divertido ficar e conversar com eles. Os guardas e a diretora ficam impressionados com as pessoas que acabaram de chegar. O Sung pergunta quem eram eles com um olhar muito sério. A menininha fala que ele poderia saber mais dela se conversasse com ela. A diretora enlouquece perguntando quem diabos era aquela garota que chegou naquele andar. Nisso, a garotinha desliga a transmissão por onde a diretora estava assistindo. E então aparece o Kang-woo dizendo para a diretora que já terminou a limpeza. Porém, ele não teve retorno e achou estranho. Então ele vai e arromba a porta que estava na frente dele, onde tinha uma escada e ele estava descendo para o 2º andar do subsolo. Ele acha aquilo muito estranho, pois ao contrário do primeiro andar do subsolo, que tinha cheiro de sangue, o 2º andar do subsolo não havia fedor nenhum. Na verdade, não tinha ninguém. Após isso, ele vê uma guarda fugindo de uma espécie de cachorro. Na hora que ela estava prestes a ser atacada por um desses monstros, o Kang-woo os elimina com seu poder. Ele pergunta se ela estava bem, onde a mesma dá um abraço nele e confunde o prota com seu irmão, chamando ele de Kang-woo. Ela, com um olhar surpreso, fica impressionada e chama ele de herói Kang-woo e questiona sobre o porquê que ele estava usando a mesma farda que ela. O Kang-woo fala para ela sair dali, pois não era seguro, e pergunta se ela era amiga do irmão dele, mas ela chama ele de cunhado. O Kang-woo fica surpreso e ela diz que era a primeira vez que eles se viam e deveriam se apresentar. Ela se apresenta como sua cunhada. Após isso, a cena já muda para a cela de isolamento do 2º andar do subsolo, onde um homem de cabelo branco chama o nome Maela, dizendo que parece que eles ficaram de fora e ela concordava o chamando de Miel. É mostrado a cara dos dois num ambiente onde tem um monte de corpos flutuando. O Mael fala que imagina o pecado que os estranhos cometeram. Ela e ele vão mandar todos para o inferno. Logo após, voltamos para o Kang-woo e a sua cunhada. A cunhada era apresentada como Inspetora Hong. Ela fala que só viu ele por fotos e vídeos e estava surpresa, pois ele era bem mais bonito pessoalmente. O Kang-woo fala que seu irmão contou a ele que tinha uma namorada, mas nunca falou nada sobre se casar. Ela fica meio retraída e aponta para sua barriga, dizendo que seu sobrinho ou sobrinha estava lá. Kang-woo fica surpreso. Ela fala que não tinha nenhum mês ainda, por isso não aparentava, e eles dois descobriram faz alguns dias. Ela continua falando que o Kang-woo iria contar a ele, logo após a execução de Hyung terminar. O prota, com um olhar para baixo, pergunta se isso era realmente verídico. Hong Jia fala que sim, e pergunta se tinha algum problema. O Kang-woo fala que não, e então a garota pergunta o que trazia ele ali naquela prisão e se ele tinha ido subjugar Montin. O Kang-woo responde ela dizendo que foi contratado como inspetor especial para subjugar todos os prisioneiros de Lucullus, que era a tal prisão. Ela fica abismada e pergunta se ele foi contratado só para realizar as execuções. Então ela continua questionando o porquê da diretora ordenar esse tipo de coisa. O Kang-woo diz para ela parar e não entender a situação e iria informar ela rapidamente, falando a ela que foi um ataque de Pen, onde a mesma pergunta quem teria feito isso. Bom, o prota explica a ela que ainda estavam investigando. A garota pergunta sobre o irmão do prota, se ele tinha ido ao 5º andar do subsolo para a execução. O prota então responde que seu irmão estava jogando no Vasco. Nisso, o Kang-woo fecha os olhos e diz que alguém tinha enviado um sinal de resgate. Ele não teve coragem de falar a ela que o irmão dele acabou morrendo. A garota fala que estava aliviada. Então,
o nosso protagonista fala que ali era bastante perigoso. Era pra ela sair dali. Bom, ela acaba teimando dizendo que iria ficar. Que iria ser mais fácil com a ajuda dela. Mas o nosso prota pergunta a ela o que levava ela a crer que ela podia ajudar em alguma coisa. Nisso, a garota já diz que tinha a habilidade de ler a memória de uma pessoa olhando para ela. A habilidade chamada psicometria. E ela fica toda sem graça, falando que leu as memórias dele. Ela só faz quando é necessário. Então ela continua dizendo que ela usa para tratamento psicológico, psiquiátrico, ou quando vai declarar se um presidiário é culpado. O Kang-woo, por sua vez, com um olhar sério, pergunta a ela como que ela iria ser de grande ajuda com essa habilidade ridícula. A garota fala que o segundo andar estava sob o comando do Miel e a Maeli, os presos da cela de isolamento. Ambos eram irmãos com poderes do tipo criação. Eles tinham a habilidade de inovar monstros e quando esse monstro perfura o coração de alguém, eles transformam a pessoa instantaneamente em sua marionete. O Kang-woo então fala que conhece os dois irmãos, pois eles eram discípulos do mago. Eu não sei quem é esse mago, mas beleza. O Kang-woo segue dizendo que não precisa da ajuda dela e manda ela voltar. Mas a garota segue com a sua teimosia, dizendo que não, que um dos bonecos que o irmão controlavam eram agentes penitenciários. Ela também fala que o Kang-woo não iria saber distinguir os presidiários com os agentes. E por isso ela queria ir. Pois ela poderia ler a mente deles e saber quais são os agentes. O Kang-woo argumenta que se eles foram transformados em fantoches, então eles já estavam mortos e não tinha motivo nenhum para diferenciá-los. A garota fala que não, eles não estavam mortos e eles voltariam a ser quem eles eram, saindo do controle da habilidade dos irmãos. Como é que é, rapaz? Essa menina é louca! O Kang-woo fala que os irmãos não iriam libertar eles das habilidades. E a garota continua insistindo para o Kang-woo pelo menos deixar ela tentar que podia convencê-los, né? É sério que ela quer... Meu Deus, beleza. Bom, o Kang-woo tenta convencer ela falando que não era seguro e para elas pensar no bebê. Mas a garota fala com orgulho que antes dela ser uma mãe, ela era uma agente penitenciária e deveria cumprir com o seu dever. E o prota então lembra do seu irmão ao olhar para a garota. O Kang-woo fala que acabou entendendo e invoca o seu poder, fazendo uma espécie de bolha. Ele fala que aquilo era o poder dele e que ela iria ficar protegida ali dentro. Ela começa a falar dentro da bolha, mas o prota só segue em frente, muito Sigma. Então eles começam a ir em direção ao segundo andar e se deparam com alguns bichos com a coroa amarela na cabeça. A garota fala que aquele era o poder do Miel, o irmão mais velho. Ela fala que mais oficiais acabaram sendo capturados por ele. O prota então pergunta a ela quem eram os agentes e quem não eram. E a garota, com o seu poder, consegue ver que os dois de trás eram os oficiais. Então ela tenta dar uma dica para o prota do que fazer. Mas o Kang-woo começa a fechar a bolha para que ela não veja aquela cena brutal. Ele prende os oficiais com o seu poder e já prepara para massacrar o restante. O primeiro vai para cima dele e toma um soco na cabeça. A pancada foi tão forte que ele sai voando, batendo nos dois de trás, parecendo um strike. Com os monstros no ar, o Kang-woo acerta todos com sua habilidade vermelha, como se fosse um raio, eliminando todos no caminho. O Miel e a Maela estavam assistindo por uma bola de cristal. A Maela pergunta o que seu irmão achava do que o prota fez. Ela pergunta ao seu irmão se achava que o Kang-woo era mais forte que o mestre deles. O Miel responde a ela dizendo que não sabia. A Maela faz outra pergunta, querendo saber se ele era mais forte que aquela mulher, se referindo a Leosa. A Maela então abraça seu irmão e diz que estava com medo. O irmão dela manda ela não se preocupar, pois não seria fácil para o Kang-woo matar eles. Logo após isso, é mostrado a Hong Jia. Ela pergunta ao prota por que ele acabou prendendo ela. O Kang-woo pede desculpas se ele assustou ela e deveria contar a ela com antecedência. Ela então pergunta o que tinha acontecido. O Kang-woo responde dizendo que ele isolou os agentes penitenciários e executou todos os prisioneiros. A garota questiona ele dizendo que os dispositivos de execução estavam no subsolo do quinto andar. O prota fala a ela que executou todos pessoalmente na base do braço. Ela fica surpresa e pergunta se ele fez a execução ele mesmo. Ele fala que sim, e se tinha algum problema. Ela segue perguntando de quem foi a ideia, mas o Kang-woo responde ela dizendo que foi ideia dele.
Bom, a garota pergunta se a diretora concordava com esse tipo de atitude. E o Prota fala que sim, até porque foi ela que deu a ideia, né? A garota então fala que a diretora era uma vadia. O Kang-yu corta o pensamento da garota, falando que fez o que o agente penitenciário tinha que fazer. E isso era tudo. O Kang-yu pergunta se tinha algum problema. A garota grita com ele, dizendo que matar os presidiários não era o trabalho de um agente penitenciário, e o trabalho deles era reabilitá-los. Ela segue falando sobre os agentes penitenciários, mas o Prota corta ela e fala que não precisava de sermões, sobre ideias. O Prota começa a discutir o que a Leosa falou para ele. Dizem que heróis devem supostamente salvar pessoas e não matá-las, e as pessoas devem ser sentenciadas apenas pela lei. O Prota fala que sabe muito bem o que acontece quando alguém não persegue nada além de ideias. Eles são abatidos por bestas com as quais não podem debater. O Kang-yu fala que honestamente ele não se importava se ele era um herói ou um agente penitenciário, pois ele estava cheio disso desde muito tempo e alguém precisava dar um fim a essas bestas irracionais. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ele fala tudo isso com a cara de ódio. A Hong Jia, com a cara assustada, fala que os presidiários eram também humanos, mas o Kang-yu pergunta a ela se ela estava falando sério. Ele se exalta e pergunta que merda ela estava falando. Ele segue perguntando o que fazia ela pensar que eles eram humanos. Cada criminoso, a partir do subsolo do segundo andar para baixo, era mantido ali por matarem milhares de pessoas e todos eles mereciam morrer. O Kang-yu fala que no passado existia um debate sobre abolir a pena de morte, devido à possibilidade de executar erroneamente um criminoso, mas ninguém jamais foi condenado injustamente. Desde o aparecimento de pessoas com poderes psicométricos, ele fala a ela que ela sabia disso melhor do que ninguém. A Hong Jia fala que todos possuíam uma história, principalmente o Mael e a Maelle. O Kang-yu fala para a Jia que todos no mundo possuíam uma história para contar, inclusive as vítimas, né? Eles também possuíam uma história para contar. Além disso, que diferença isso fazia? Eles ainda assim acabaram mortos. O Kang-yu fala que se não fosse pelas mãos dele, seria pela execução. A Hong Jia fala que uma pessoa só não deve ter o poder de decidir quem vai ser executado ou não, mas o Prota corta a fala dela e diz que não, e já basta o que ela estava falando. Se ela continuasse com aquilo, ele iria mandar ela para cima e então ela poderia resolver as coisas como quisesse. Ela fica assustada e calada, então os dois continuam a descer à prisão e batem de frente com mais marionetes, do Mael e da Maelle. O Kang-yu pergunta quem eram os guardas em meio das marionetes. A Hong Jia fala que eram os três de trás. O Prota já prepara o seu poder e a garota já fala que o Kang-lo vai ficar muito triste quando descobrir o que aconteceu ali. E o Prota fica com a cara de surpresa. Um dos inimigos tenta atacar o Kang-yu com uma espada, acertando ele na garganta. Mas o Kang-yu, com a cara de puto, né, fica refletindo as palavras da garota sobre o seu irmão. Ele começa a soltar energia para todos os lados e fica com uma aura amedrontadora. O Kang-yu ataca o inimigo na frente dele com um soco na barriga. E então, o narrador fala que o Kang-yu pensou em toda a conversa sobre o dualismo, frustrou-se e enfureceu o Kang-yu. As marionetes tentam atacar ele todos de uma vez, mas o Kang-yu ativa o modo 5, criando várias esferas de energia, atacando todos ao mesmo tempo. O ataque foi tão forte que acabou matando todos de uma vez, e começou a chover sangue. Logo após é mostrado a menina que invadiu a prisão, ficando empolgada pelo que o protagonista acabou fazendo. Ela fala que o Kang-yu fica ainda mais maravilhoso a cada vez que ela vê ele. Nisso, voltamos ao Kang-yu eliminando o restante dos inimigos. A Jia fala que os três de trás eram guardas, e então o Kang-yu diz que iria eliminá-los, mas então ele é surpreendido com o Miel e a Maela, dando as boas-vindas ao Kang-yu. O Kang-yu então fala que eles pouparam o tempo dele, pois foram até ele. Ele educadamente fala que era um prazer conhecer os dois. A Hong Jia chama pelo nome das duas crianças. O Mael já pergunta por que a garota não foi até eles, e se ela tivesse ido, teria ido direto para o céu. O Kang-yu fala para os dois soltarem as pessoas do controle dos dois. E aqui fechamos o nosso amado recap.
Se você gostou, se você chegou até aqui no caso e ainda não deixou o like, meu irmão, deixa o like, velho. Aqui embaixo, além do nome do Mauá nos comentários, também vai estar meu Pix, que você pode estar fazendo de qualquer valor, beleza? Já vai estar ajudando pra caramba. Caso você queira se tornar um membro aqui no canal e ter alguns benefícios exclusivos, beleza? É só você estar clicando na opção Seja Membro e estar assinando para estar se tornando um nobre júnior aqui do canal. Não esqueçam de hypar o vídeo se você está assistindo no celular, beleza? Para poder chegar em mais pessoas. Bom, acho que já falei demais. Eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.